Então vai dizer a palavra do nosso Deus, segundo a tradução da minha Bíblia. Depois desta conversa de Davi com Saul, surgiu tal grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas tornou-se o seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar à casa de seu pai. E Jonatas fez um acordo, ou em outra tradução bíblica, fez uma aliança de amizade com Davi, pois se tornara o melhor amigo de Davi. Jonatas tirou o manto que estava vestido e deu-lhe a Davi, junto com a sua túnica e até sua espada e seu cinturão. Amém? Até aqui, meus irmãos, pode se assentar em no nome de Jesus. Glórias a Deus, pois a presença e a graça do Espírito Santo já está aqui nessa casa. Amados, por gentileza, eu peço aqui a atenção de todos. Prometo aos irmãos que serei objetivo, claro, naquilo que o Senhor colocou no meu coração nesse exato momento. Amém? Queridos, o texto que a princípio nós aqui acabamos de ler é um texto a qual ele está escrito no livro de 1 Samuel. E o livro de 1 Samuel, ele se encontra no Primeiro Testamento da Bíblia Sagrada. Percebe que o livro de Samuel é um conjunto de um livro dividido em duas partes. Porém, a primeira parte é o livro de 1 Samuel, e a segunda parte é a parte do segundo livro escrito a Samuel. Percebe que o mesmo escrevera a este livro. Percebe o contexto bíblico que irá de nos trazer três personagens bíblicos. Personagens bíblicos são esses: Davi, Jonatas e Saul. Percebe que Saul, tendo uma linhagem familiar, Saul, filho de Quis era um homem que era fazendeiro, tinha seus jumentos, tinha seus gados, seus bois, e percebe que o seu filho chamado Saul o ajudava a apacentar todo o rebanho de seu pai. Percebe algo que naquela época em que Samuel era o último juiz de Israel, Deus agora olha para o povo, e o povo, olhando para Deus, agora começa a questionar a Samuel, sendo ele o último juiz, a qual estava no meio da nação de Israel. E o que me chama a atenção, o único profeta que exerce as três funções é o mesmo, Samuel. Samuel exerce o cargo de juiz, Samuel exerce o cargo de profeta, Samuel, ele exerce o cargo de sacerdote. Percebe algo que Samuel agora, sendo o profeta em que Deus levantara naquela geração, percebe algo que naquele momento o povo
chega até Samuel e começa a indagá-lo para que ele viesse escolher um rei para Israel, vendo a necessidade que o povo estava precisando de alguém que pudesse se assentar no trono de Israel. Percebe que este já era o plano de Deus para este povo, por mais que era o plano de Deus para a nação de Israel, mas ainda não era o momento de Deus estabelecer o período monárquico no meio da nação de Israel. Mas de tanto o povo clamar, de tanto o povo pedir, Deus agora olha para Samuel e diz: Samuel, estabelece agora um novo rei à frente de toda a nação de Israel. Percebe que o nome de Saul vem em sua origem hebraica pedido, ou aquele que pede, a mesma coisa que a nação de Israel fizera: pediste um rei para a nação de Israel. E Deus agora, vendo que o povo estava indagando a Samuel, Deus agora estabelece um rei ao pedido de todo o povo israelita, e este rei, a qual mesmo que escolhera, chamado Saul. Percebe que agora Saul toma o trono de Israel e começa a reinar. Segundo a história bíblica, Saul reina em torno de 4 décadas, ou seja, 40 anos, à frente do povo israelita, até chegar um determinado momento em que Deus agora começa a rejeitar Saul como rei, por conta de suas desobediências. Porque uma coisa é você ocupar o trono de Israel, e outra coisa é você obedecer a palavra de Deus. Percebe algo agora, que quando Deus começa a rejeitar Saul, segundo a Bíblia nos diz, que naquele momento, Jonatas, sendo o príncipe de Israel, sendo filho de Saul, a Bíblia vai nos dizer que Jonatas amava a Davi como seu melhor amigo. E no capítulo de número 18 do primeiro livro de Samuel, Deus agora, juntamente com esses dois personagens bíblicos, Jonatas e Davi, eles fazem um elo de um acordo, ou uma aliança de amizade, aonde eu começo a entender que quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada e vemos os profetas do Senhor formando um elo de uma aliança, ou seja, seria como nos dias de hoje, eu e você, quando nós levantamos um elo de amizade, um elo de uma promessa, é como se fosse, permita-me eu usar o exemplo, é como se fosse você dentro do seu ambiente familiar, aonde você começa a construir uma aliança, porque a aliança não se conquista, mas a aliança se constrói. Porque uma coisa é você conquistar a aliança, uma coisa é você construir a aliança. Ou seja, louvado seja Deus, Davi com Jonatas construiu a aliança. Seria a mesma coisa se você ganhasse a confiança, se você ganhasse a aliança, se você ganhasse algo de alguém, mas Deus está se referindo a construir algo. Percebe que Davi construiu a aliança com Jonatas, ou seja, ainda que eu e você construímos algo perante o altar de Deus, ainda que eu e você
construímos algo na presença de Deus, ou seja, aquilo que é conquistado o diabo quebra, mas aquilo que é construído permanece. Uma coisa Deus está nos revelando nessa noite: aquilo que você tem com Deus foi construído, aquilo que você tem com um altar foi construído, aquilo que você tem com a presença foi construído, aquilo que você tem em teu chamado foi construído, aquilo que você tem no teu ministério foi construído. Ou seja, a presença você construiu na graça do Senhor. Deus está dizendo ao meu e ao seu coração nessa noite: aquilo que Deus construiu na tua vida espiritual, aquilo que o Senhor construiu na tua vida sentimental, aquilo que Deus construiu no teu ministério, saiba que o adversário, ele não irá tentar destruir, de tentar quebrar aquilo que foi construído pelo Senhor. Saiba que a mesma aliança que foi construída sobre Jonatas, a mesma aliança que foi construída sobre Davi, é Deus soprando ao meu e ao seu coração nessa noite, que a aliança já foi construída no altar, a aliança já foi construída na presença do Senhor, e Deus está nos revelando nessa noite: a intimidade que você tem foi construída com o Senhor, a presença que você tem foi construída com o Senhor. Eu quero dizer ao seu coração nessa noite: o diabo não vai quebrar aliança no deserto, o diabo não vai quebrar aliança nesse processo, o diabo não vai quebrar o elo que foi construído, você com o Senhor. Deus está soprando ao teu coração nessa noite, dizendo: ei varão de guerra, ei varoa de guerra, a aliança ainda está de pé, a presença de Deus perante a tua vida ainda está de pé. A mesma aliança que foi construída com Davi, a mesma aliança que foi construída com Jonatas, vai permanecer na tua vida hoje. A aliança vai permanecer no teu chamado hoje, a aliança vai permanecer no teu ministério hoje. Deus está respondendo o seu clamor, Deus está respondendo a tua oração, que você permanecerá sobre o altar de Cristo. Aleluia, eita glória. É coisa linda que Deus ele vai revelar, é coisa linda que Deus também vai operar, é coisa tremenda que Deus ele vai fazer perante a minha e também a sua vida hoje, meu irmão. Sabe por quê? As 5 coisas que Jonatas havia entregado a Davi: a primeira coisa era sua capa, a segunda coisa era sua veste, a terceira coisa foi a espada, a quarta coisa foi escudo, a quinta coisa foi o cinturão. É Deus que está dizendo para mim e para você nesse exato momento: aquilo que foi entregue pelo Senhor, aquilo que foi entregue por Deus na tua vida, o diabo não vai tirar. Sabe por quê? Talvez você esteja se perguntando agora: pastor, qual foi as coisas que Deus me entregou? A primeira coisa foi a presença, a segunda coisa foi a promessa, a terceira coisa foi o chamado, a quarta coisa foi o ministério, a quinta coisa foi o altar. Ou seja, o diabo não vai tirar a presença, o diabo não vai tirar a promessa, o diabo não vai tirar o chamado, o diabo não vai tirar o ministério, o diabo não vai tirar o altar. Sabe por quê? A unção que você tem não foi o homem quem te deu, mas sim foi o próprio Deus. A
presença que você tem, não foi o diabo quem te deu, mas sim foi o próprio Deus e o próprio Senhor. Ele está revelando ao seu coração, nesse exato momento, que você veio buscar a face de Deus, buscar a presença de Deus, e pode ter certeza que a aliança não vai ser quebrada, a aliança não vai ser traída, a aliança não será destruída, a aliança não será tomada, a aliança não será afastada. Deus está revelando ao seu coração nessa noite: o diabo não vai quebrar a aliança, o diabo não vai quebrar o altar, o diabo não vai quebrar o teu propósito, o diabo não vai quebrar a intimidade que você tem com o Espírito Santo. Oh glória, oh glória, oh glória. Deus está dizendo para você hoje, varão, Deus está dizendo para você hoje, varoa: o diabo tentou parar a tua casa, o diabo tentou parar a tua vida, mas hoje você vai permanecer perante a presença dele, você vai permanecer no altar que foi dele, que também é dele, você vai permanecer na unção de Cristo. Se você crê, levanta a mão, libera a glória. Se você crê, levanta a tua mão, libera o aleluia. Os céus descerá sobre você agora. Deus está dizendo: a minha aliança ainda está na tua vida, a minha aliança ainda está na tua casa, a minha aliança ainda está na tua família, a minha aliança está sobre o teu ministério agora. Aleluia, aleluia. Andai que choviei. O Espírito Santo está abraçando pessoas aqui nessa noite. O Espírito Santo está alcançando almas nessa noite. Veja bem, o texto em que nós lemos registra aqui o diálogo de Jonatas e Davi. Percebe que agora Jonatas, ele vem formular um elo de uma amizade, porque Jonatas amava a Davi, e ali Jonatas se torna o melhor amigo de Davi. Quantas e quantas vezes eu e você tenhamos questionado, eu e você tenhamos até mesmo falado algo naquele que nós pensamos, em que confiamos, mas o próprio Deus está nos alertando nessa noite que devemos confiar no Espírito Santo, devemos hoje adorar a presença santa do Deus Altíssimo. Ou seja, oh glória, eu sinto que o Espírito Santo nessa noite, ele está agora formulando uma aliança na tua vida perante o altar de Deus. Eichei candou minaia subiribicando rebacaia. Deus está nos revelando nesse momento agora, meu irmão. Deus está revelando ao nosso coração, minha irmã, aquilo que foi construído pelo teu chamado, o diabo não vai parar. Aquilo que foi construído pelo teu ministério, o diabo não vai parar. Deus está respondendo o seu clamor. O teu chamado não vai parar no meio do caminho, o teu ministério não vai parar no meio do caminho. Deus está olhando para você nessa noite e está dizendo: ei minha filha, eu tenho estado contigo por onde você tem andado, por onde você tem caminhado. Eu tenho contemplado o seu clamor, eu tenho contemplado a tua adoração, eu tenho contemplado o teu louvor. Ei, Deus está
está dizendo para você, nesse exato momento, basta você confiar na unção dele, basta você confiar no projeto de Jesus perante a tua casa. O diabo olhou para você e disse: eu quero ver ela adorar chorando, eu quero ver ele adorar sofrendo. Mas o diabo se enganou. Sabe por quê? A lágrima é temporária, o choro é temporário, a luta é temporária, o vento é temporário, a tribulação é temporária, o vento é temporário, a adversidade é temporária. Deus está soprando no teu coração agora. O que você vai contemplar, o que você vai ver, é Deus alcançando a tua vida agora, o teu chamado agora. O diabo não vai parar o seu clamor, o diabo não vai parar a aliança que você tem, o diabo não vai parar o propósito que há perante a tua vida agora. Eita, Ramancho Bihai Calabracando Ribidai Assúbia. Oh, glória! Eu sinto a presença do Espírito Santo. A graça de Deus é tão grande, a unção de Deus é tão grande, o propósito de Deus é tão grande. Ei, Deus, ele tem obra na sua vida hoje. Deus, ele tem obra na tua casa hoje. Deus está esperando o seu primeiro passo. Deus está esperando a sua primeira atitude, porque a aliança já foi formada, o pacto já foi formado, o chamado já foi formado. Deus está respondendo a sua oração agora. Deus está respondendo o seu clamor agora. Saiba que você não vai sair vazio. Saiba que você não vai sair vazia. Saiba que você não vai sair daqui hoje caído. Saiba que você não vai sair caída, mas o próprio Deus, ele vai te tomar. O próprio Deus, ele vai te levantar, e você vai ver a glória dele te alcançando. Você vai ver a unção dele te alcançando. Faça como Davi nessa noite. Mesmo Davi formulando aliança com Jonatas, Deus agora olhou para Davi e disse: ei Davi, você será meu escolhido, você será o meu maior guerreiro. Ei Davi, a espada que você tem é a minha palavra, a autoridade que você tem é a minha palavra, a presença que você tem é a minha palavra. Deus está dizendo ao seu coração hoje, nessa noite: é tempo de você batalhar, é tempo de você glorificar, é tempo de você exaltar. Sabe por quê? Porque os teus sonhos não vai naufragar, o teu projeto não vai naufragar. Deus está dizendo para você nessa noite: o que eu vou fazer, a obra na tua vida será grande. O que eu vou fazer perante o teu ministério, a obra será grande. Ele bracalabracandoreba calabai, arabacandoreba caia calabai. Deus agora vai operar, vai operar. Alabracandoreba caia. Deus está respondendo a sua oração, dizendo: a minha aliança não vai ser quebrada, não vai ser quebrada, não será quebrada. Aleluia. Eita glória. Deus está falando comigo e com você. Deus está respondendo a minha e a sua oração. Saiba que tudo aquilo que Deus planejou, tudo aquilo que Deus arquitetou, saiba que a obra não vai parar pelo meio do caminho, o propósito não vai parar pelo meio do caminho.
Deus está respondendo o seu clamor. Deus está olhando para você hoje, meu irmão. Deus está olhando para você hoje, minha irmã. Se você não foi tocado, será tocado agora. Se você não foi tocada, será tocada agora. Se você não foi revestido, será revestido agora. Se você não foi renovada, será renovada agora. Se você não foi levantado, será levantado agora. Se você não foi escolhida, será escolhida agora. Hoje é noite de você receber o renovo. Hoje é noite de você receber a aliança. Hoje é noite de você formular o pacto com o Espírito Santo. E Deus está dizendo para você: hoje você vai viver o melhor da tua vida espiritual. Hoje você vai viver o melhor do teu chamado. Hoje você vai viver o melhor do seu ministério. Deus está dizendo que o diabo vai acabar com o teu chamado. O diabo não vai acabar com o teu ministério. Sabe por quê? Porque o teu ministério vai começar de dentro da tua casa. O teu chamado vai começar de dentro da tua casa. E você verá Deus operar. Arabacandorebadai, alabando que me dobia, alabancho ribiando que me dai. Ai chei que razai, ai rendei, e anais de michei, e niastimiquei o nevastia, stiquei hanai, e andei pledobi a súbia. Remancho rebidacando rebidicai, e eleve a churiou de biande cominácia, ele me decai a sóbia, ele achou. O diabo não vai apagar o brilho que você tem. O diabo não vai apagar a essência que você tem. O diabo não vai acabar com a tua história, nem muito menos com teu chamado. Amaichei que devisachei, anchobidei anácia. Eita glória! A partir daquele momento, Davi recebendo a capa, a espada, o escudo, a veste, o cinturão de Jonatas, a partir daquele momento, o elo permaneceu, a aliança permaneceu, a amizade permaneceu, até mesmo depois da morte de Jonatas, porque Davi, vendo a bondade que Jonatas teve com Davi, Davi disse: agora, quando ali Saul havia morrido, seus filhos haviam morrido, naquele momento, percebe que Davi chama um de seus funcionários e diz: ainda há alguém da casa de Saul? Ainda há Mefibosete? Ou seja, os planos de Deus ainda permanecia. Sabe por quê? O que me chama a atenção não era simplesmente a aliança de Jonatas com Davi, mas era a aliança de Deus com o seu povo. Era a aliança de Deus com Davi, era a aliança de Deus com Jonatas. Ou seja, Deus está nos revelando nessa noite a importância da aliança, a importância do elo de amizade. Ou seja, Deus está estabelecendo a sua amizade com o Espírito Santo. Deus está estabelecendo a tua amizade com o altar. Deus está dizendo para você: o altar não se troca por nada, a aliança não se troca por nada, a presença não se troca por nada, a presença não se vende por nada. A presença na tua vida é maior, a aliança na tua vida é maior, o altar de Deus na tua vida é maior, a unção de Deus na tua vida é maior, o renovo de Deus na tua vida é maior, o propósito de Deus na tua vida é maior, o avivamento da palavra na tua vida é maior, é maior. Alai que raçou biribicanda.
Eita glória! Eu sinto uma unção tão grande hoje aqui. Eu sinto uma presença tão grande aqui, Diácono Felipe, que o Espírito Santo, se for necessário, Ele busca lá fora, se for necessário, Ele busca lá na rua, mas a palavra dEle vai cumprir. O Espírito Santo, se for necessário, Ele busca até no deserto, se for necessário, Ele busca até no vale, mas o propósito de Deus vai se cumprir. A palavra de Deus vai se cumprir. O Evangelho de Jesus Cristo vai se cumprir. Se você vem em busca da presença, se você vem em busca da palavra, se você vem em busca do Evangelho, levanta a mão agora, vai. Levanta a mão agora, vai. Abre a tua boca para poder glorificar. Abre a tua boca para poder exaltar. Abre a tua boca para poder enaltecer, porque Deus Ele fará o sobrenatural acontecer perante a tua vida espiritual, porque o diabo não queria ver você orando, o diabo não queria ver você clamando, mas hoje você vai sair daqui marchando na presença, marchando na presença, marchando na presença. Se você tem glória, libera glória. Se você tem aleluia, libera aleluia. Se você tem adoração, libera adoração. Aleluia. É coisa linda que Deus Ele vai fazer, meu irmão. É coisa tremenda que Deus Ele vai fazer, minha irmã. Sabe por quê? Porque entramos aqui nessa noite com um propósito. Pastor, qual é esse propósito? Propósito de poder adorar, propósito de poder servir. Porque para sermos servidos, precisamos servir primeiro. Deus nos ensina a servir para depois sermos servidos. Não, você não entendeu. O próprio Deus está nos dizendo nessa noite que precisamos servir o altar de Deus primeiro, para depois obtermos resposta. Precisamos servir a graça de Deus primeiro, para depois recebermos a providência. Precisamos receber a graça de Deus primeiro, para depois Deus Ele operar na tua vida, para Deus operar na tua Deus Ele fará o sobrenatural te alcançar. Eu quero dizer para você que hoje o Senhor Ele vai te revestir com o poder da aliança. Deus está dizendo para você: a aliança não será quebrada pela luta, a aliança não será quebrada pela prova, a aliança não será quebrada pelo vento, a aliança não será quebrada pela adversidade. Deus está dizendo ao teu coração: a minha aliança ainda está no meio de vós, a minha aliança ainda está dentro da tua casa. Hoje quem vai bater em retirada será o diabo. Hoje a capetada vai passar mal, porque Deus Ele vai fazer o sobrenatural lhe alcançar, a presença dEle te alcançar. Se você crê nessa palavra, levanta a tua mão para você dar glória. Levanta a tua mão para você adorar a presença de Jesus. Já vou finalizar, mas antes eu quero dizer para você que a aliança ainda está de pé. Porque os 5 itens que Jonatas entregou a Davi serão as 5 coisas que Deus Ele vai operar na tua vida hoje. Pastor, qual é? A presença será renovada, o teu chamado será renovado, o teu ministério será renovado, a tua casa será restaurada, a tua família será edificada. Revachei, Candouribidecai,
Ramanchobia, Elebie remandai, remando com demandai assai. Deus está te abraçando nessa noite. Deus está lhe abraçando nessa noite. Oh glória, saiba que a presença de Deus hoje vai te levantar de novo, vai te renovar de novo, vai te revestir de novo. Deus está dizendo ao seu coração agora: vai se preparando aí, meu irmão. Vai se preparando aí, minha irmã, porque o que eu vou fazer, o que eu vou operar, vai ficar pequeno esse lugar, vai ficar pequeno esse lugar, porque as minhas almas, diz o Senhor, o diabo não toma, o diabo não tira, o diabo não toma, o diabo não tira, porque quem te escolheu foi Deus, quem te levantou foi Deus, e quem cairá por terra será o diabo, e o nome do Senhor será adorado através da tua vida. Se coloca de pé, igreja, em nome de Jesus. Se coloca de pé. Aleluia. Coisa tremenda. Mas continue dando glória. Continue dando aleluia. Continue liberando a tua adoração ao Senhor. Porque eu sinto esse altar cheio da unção, cheio da presença, cheio da graça, cheio da autoridade. Porque hoje Deus te trouxe aqui para dizer: ainda eu tenho algo contigo. Ramai, lebrei choubidácia. É momento de você adorar a Ele, exaltar a Ele, glorificar o nome santo de Jesus. Porque se estamos aqui, é porque eu e você ainda estamos com os nossos ouvidos abertos, os nossos pensamentos estão focados na obra de Deus, ainda que o nosso coração esteja entristecido, amargurado, mas saiba que o projeto de Deus ainda está aqui, a unção de Deus ainda está aqui. Hoje é o momento de eu e você sermos abraçados, sermos revestidos pelo poder de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Podemos estar orando ao Senhor, agradecer a Ele por essa mensagem, em nome de Jesus. Então você que pode, levanta as tuas mãos comigo e ora. Pai querido e amado, em no nome de Jesus, estamos aqui, ó Deus, orando ao Senhor para lhe agradecer.